Vou dar a palavra agora ao Eduardo Viola, que aqui aparece como especialista em relações internacionais, mas ele é muito mais do que isso. Foi um dos primeiros aqui no Brasil que tentou nos caminhar, nos ajudar a caminhar por essa difícil questão dos limites da natureza, quais são os limites que os planetários e como isso se repercute sobre o crescimento econômico. E como ele não vem do MIT, talvez nós o entendamos com mais facilidade. Okay. Muito obrigado, presidente. É um prazer, uma honra para mim estar aqui. Eu tinha preparado assim umas 4 pontos, basicamente. Acho que vou tentar ver se dá para fazer no tempo que tenho assignado. Esse primeiro ponto seria um pouco sobre o que significa o conceito de limites planetários elaborado pelo Instituto de Sustentabilidade e Resiliência de Estocolmo, Rockstone, recentemente, que se expandiu rapidamente pela comunidade científica, como redefine algumas coisas que antes eram definidas como problemas ambientais globais. O segundo é sobre, mais especificamente, de relações internacionais, que é sobre a passagem da mudança climática ao centro do sistema internacional no fim da década passada. Depois, uma reflexão sobre a questão de como é que, por que os países chaves, por que não entramos em um processo de decarbonização significativa em termos da economia política, quando a ciência da mudança climática diz que é muito urgente fazer isso e que não seria extremadamente difícil. Complexo, sim, obviamente. E, por último, é Brasil nesse contexto. Em relação ao primeiro ponto, o que eu gostaria de chamar a atenção é como a conceptualização, nós tivemos primeiro uma conceptualização genérica sobre problemas ambientais globais, que era na questão da camada de ozônio, da mudança climática, biodiversidade, comércio internacional de lixo tóxico e mais alguns outros. Depois, a mudança climática passou a ser o tema central, à medida que entramos na década de 90 e particularmente na década passada. E mais recentemente, o que nós temos é uma reconceptualização feita pelo Instituto de Resiliência e Sustentabilidade de Estocolmo, onde se fala dos limites planetários e quais seriam, digamos, as condições para que a humanidade opere ou viva seguramente dentro desses limites. E o interessante é que foram identificadas agora em um nível sistemático essas fronteiras planetárias, das quais 3 delas nós já ultrapassamos, que são a mudança climática, que teríamos que ter 350 partes por milhão de dióxido de carbono equivalente na atmosfera, já estamos em 400 e hoje se considera, digamos, ou seja, que o ideal seria que não passamos de 450 para evitar 2 graus de aumento da temperatura média da Terra. Outra, a fronteira ultrapassada é a da biodiversidade. Esta é muito menos conhecida, a mudança climática é mais conhecida, digamos, mas de qualquer modo também existe consenso entre os estudiosos da biodiversidade de que estamos em uma grande extinção. A terceira fronteira que ultrapassamos é a fronteira do ciclo do nitrogênio, que tem a ver com um uso extremadamente irracional e excessivo de fertilizantes nitrogenados, tá certo? Que provocam uma extraordinária expansão da agricultura, mas que vão produzindo uma contaminação significativa das águas, primeiro fluviais, depois costeiras dos mares e, por último, contribuem para a acidificação dos oceanos. Haveria mais 3 fronteiras que nós não ultrapassamos, mas que no ritmo em que vamos a ultrapassá-las. A escassez de água doce, sobre isso há vários fóruns e demais, não temos tratados, como temos no caso da mudança climática e biodiversidade, mas temos todo um debate mundial importante, digamos, né? Obviamente que a água doce é um recurso escasso, muito heterogêneo no mundo, de todas maneiras.
Depois a perda dos solos. A perda dos solos é algo extraordinário, porque o solo é um organismo viviente. Y él se está destruyendo en una escala extraordinariamente rápida comparada con la escala con cómo él se reconstruye. Por eso utilizar los solos de modo racional. Esto es muy importante para Brasil, por ejemplo, ¿está cierto? Donde nós tenemos una cantidad de solos gigantesca, digamos, o sea, comparado con el mundo, un recurso extraordinario, y tenemos una conciencia limitada, inclusive pela abundancia, digamos, ¿no? O sea, da su importancia. Esto está, a humanidade estaria também em ritmo de ultrapassar, só que a fronteira do solo, mas ainda falta, são várias décadas. E por último temos a acidificação dos oceanos, que é uma fronteira que nós estamos avançando rapidamente para o limite. Essa vai ser uma das grandes novedades do quinto relatório do IPCC, agora que vai ser lançado a fim de ano, digamos, né? Ou seja, quanto está avançando a acidificação dos oceanos, digamos, né? Ou seja, os oceanos são fundamentais na captura de dióxido de carbono, são fundamentais inclusive em que, vamos dizer, a concentração de dióxido de carbono e gases de estufa na atmosfera aumente mais lentamente, mas eles estão chegando em um plano de saturação. Essa acidificação tem um impacto gigantesco, primeiro sobre a formação de cálcio na vida marina, mas particularmente nos corais, por isso que os corais estão sendo devastados, mas já atinge não apenas o coral, sino o conjunto da vida marina. A formação de cálcio tem um impacto muito profundo. Isto é interessante porque esta é uma área que avançamos muito no conhecimento nos últimos anos, digamos, embora ainda exista altíssima complexidade e muita coisa desconhecida. Depois temos o limite da camada de ozônio, a fronteira da camada de ozônio. Esta é a fronteira otimista. Esta é a fronteira que a humanidade começou a ultrapassar e 20 anos atrás conhecimos fizemos um tratado, tivemos capacidade como espécie de cooperar internacionalmente por uma série de razões, digamos, tá? E já estamos começando a revertir a depleção da camada de ozônio. Então esse é o famoso exemplo sempre de uma área onde a humanidade tem tido importante capacidade de cooperar. E haveria outras duas fronteiras que antes eram consideradas como problemas ambientais locais, que é a poluição por aerossóis e a contaminação química, porque isto se resolveria afetava apenas a área local ou regional onde se produzia e, portanto, era controlada ou não localmente. Hoje, isto foi reconceptualizado no sentido que agregado da poluição por aerossóis e agregado da contaminação química trabalha também em uma escala de circulação planetária, digamos, tá? Só que estes limites nós identificamos a dimensão da fronteira, mas está muito longe de saber-se qual é o limite que não deveria ser ultrapassado para uma vida segura. Depois, um ponto importante é como a mudança climática, do ponto de vista da ciência, como falava Andrei, se tornou algo... 97% dos cientistas consideran a mudança climática de origem antropogênica e gravíssima. E a metade dos 97%, mais ou menos, consideram que a situação é muito mais grave do que aparece nos relatórios do IPCC. É interessante porque nesta coisa dos dois lados se colocam os negacionistas, 3%, e o resto. E, na verdade, você tem 3% que são negacionistas, o mainstream que é grave, mais um 50% e mais outro 45% que é muito mais grave do que está, digamos, ou seja, no relatório do IPCC. Então, o ponto importante é isto, assim, a defasagem entre a ciência e a economia política da mudança climática é cada vez maior, digamos, ou seja, cada vez conhecemos mais sobre a mudança climática e sobre como isso se manifesta através de fenômenos climáticos extremos, cada vez mais intensos, mais frequentes, e fenômenos que podemos estar perto do tipping point. Por exemplo, aumento da temperatura nas regiões nortes do Ártico, que podem liberar, digamos, quantidades gigantescas de metano, digamos, da tundra, na Sibéria e em Canadá. Bem, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, a passagem da mudança climática ao centro do sistema internacional. Isso acontece
no período 2007 e 2009. 2007 porque é o quarto relatório do IPCC, tá? 2008 porque há uma mudança no mainstream da sociedade americana, que era mais resistente, onde havia maioridade resistente, negacionista, digamos, ou seja, que durante todo o período Bush, mas agora se condensa todo um processo que vem inclusive desde o Katrina, tá? Que avança uma maioria, digamos, ou seja, onde a mudança climática é grave e há que agir. E esse é um dos tantos vetores que favorecem a vitória de Obama na eleição. Mas lembrem que na eleição de 2008, McCain, que era o candidato republicano, também considerava decisivo o problema da mudança climática. Então, nós temos esse processo de entrada ao centro do sistema internacional. O pico disso se dá na segunda reunião do G20 em Londres, onde Gordon Brown, em representação da União Europeia, coloca que tem a proposta mais ambiciosa sobre o G20 e que acho que é histórica, embora foi derrotada, digamos, que é que o G20 deveriam transformar-se em uma estrutura ambiciosa de governança global e deveriam incluir a mudança climática como fundamental para esse processo. Tudo isto estava assessorado por Nicholas Stern, que colocava aí o decisivo de sair da crise, não de modo convencional, sino a través de transição para o baixo carbono, digamos, as duas crises simultâneas. Tá? Infelizmente, Gordon Brown foi derrotado. Entre uno dos principais agentes da derrota foram os BRICS, incluído o Brasil. E depois temos a Conferência de Copenhague, tá? Que também foi um momento de pico, embora o momento decisivo anterior era uma negociação entre Estados Unidos e China, Obama e o presidente da China, que seria em outubro, e que finalmente fracassou, digamos, tá certo? E que razão pela qual não houve, digamos, ou seja, estava muito longe a proposta chinesa e europeia e americana do mínimo possível, digamos, que era só levado adiante pela China, por a União Europeia, Japão e Coreia do Sul. E que Brasil entrou nesse momento com uma proposta interessante, mas só no mês de novembro. Digamos, tá? Bom, então, o que nós temos, na minha visão, a partir do fracasso da Conferência de Copenhague? Temos uma exaustão do modelo de negociação multilateral para negociar um tratado consistente sobre a mudança climática. Exaustão porque é uma negociação de mínimo comum denominador. Tem que ter consenso. Então, os países mais conservadores, em última instância, o acordo que haverá é um acordo na linha dos países mais conservadores em relação à questão, neste caso da mudança climática, tá? Mesmo que não seja o mais extremo conservador, pelo menos da média dos mais conservadores. Né? E qual é outra coisa importante que surge do fracasso de Copenhague? É uma ideia que se dissemina nas elites do mundo. Vejam bem, quase todas as elites dos países importantes do mundo têm consciência da relevância da mudança climática. Excepto, a única que é ambivalente sobre isto é a elite russa. Digamos, tá? Mas assim, ao mesmo tempo, o que há é uma ideia de que é um problema intratável por agora. Então, mais ou menos, o estado de espírito, o mindset das elites mundiais é meio assim. Todos estão assessorados pelos cientistas, sabem disso, confiam nos cientistas. Os chineses fizeram uma mudança radical em 2007, 2008. O Partido Comunista passou a respeitar totalmente os climatólogos chineses. O país é muito vulnerável à mudança climática, inclusive. Mas é um negócio assim, isto é intratável por enquanto. Vamos ver se no futuro, por alguma razão, digamos, ou seja, desconhecida, um pouco mágica de wishful thinking, o problema se torna tratável. Agora é intratável. Muitos, vocês vão encontrar a ideia da analogia que é tão intratável como a questão do conflito Israel-Palestina. Tá certo? Bom, então, e outra coisa que nós temos desse processo mais geral, mais recente, é um ascenso da pesquisa em geoengenharia, como plano B. Isso tem muitos problemas, muita discussão
riscos significativos, digamos, né? Mas tem uma série de agentes econômicos e de agências estatais de países que estão fazendo pesquisa sobre geoengenharia também. Passo para o terceiro ponto, em relação aos países chaves na produção e solução do problema. São 8 países, tá? Ou seja, que são, em um primeiro nível, os três, em um primeiro nível de importância, a União Europeia, China e Estados Unidos. Tá? A China tem hoje aproximadamente, já subindo cada ano, 28% das emissões globais de gases de estufa. Estados Unidos tem 17%, a União Europeia 11%. Tá? China vai crescendo sempre na proporção, Estados Unidos e União Europeia descendem na proporção. E, em um segundo nível, Índia, Rússia, Brasil, Japão e Coreia do Sul. Pode surpreender Coreia do Sul e não África do Sul, que não tem, os BRICS não tem nada a ver com isto, digamos. Ou seja, Coreia do Sul é um país muito importante para isto. Mais que nada, Coreia do Sul, não tanto pela proporção de emissões, pelo capital científico e tecnológico e humano para a decarbonização. E como as elites da Coreia do Sul veem isso como uma janela, inclusive, de competitividade da sociedade coreana. Então, qual é o ponto? O decisivo futuro não é a negociação multilateral na ONU. O decisivo é avaliar como se desenvolvem as arenas internas nestes 8 países principais. E, obviamente, que o fundamental é Estados Unidos, China e a União Europeia. Digamos, tá? E aí o que é interessante é analisar que en todos estos países existen fuerzas conservadoras que quieren mantener o statu quo do crecimiento intensivo en carbono, embora no tan intensivo como en la fase de 1990-2007. Y eso ya mudó, ¿tá? Es un poco menos intensivo, mas no realmente de disminución significativa da intensidad de carbono da economía. ¿Ah? Y esas son las fuerzas conservadoras. Y las fuerzas reformistas que proponen un proceso más consistente y más rápido de decarbonización de la economía. Digamos, y que todo eso va a llevar, obviamente, a diversas medidas de colocar un precio de carbono nacional, internacional, formas de taxación, formas de cap and trade, demás, varios mecanismos posibles, digamos, ¿no? Entonces, o que é interessante? Dos três super, digamos, ou seja, que tem a União Europeia é a sociedade mais orientada para a decarbonização, isso está mostrado permanentemente, tá? E são sociedades, então, podemos dizer que a União Europeia é reformista, e é reformista particularmente porque é puxada pelo norte da Europa, porque o sul da Europa é mais conservador, digamos, tá? E Polônia, que está no norte, entra como parte do sul, digamos, tá? Mas assim, depois nós temos Estados Unidos, que é uma sociedade profundamente dividida, donde en esa división oscilas en términos de crecer más o grupo pro responsabilidad climática y en otros momentos, entonces se va a ver pesquisas de opinión, van mostrando así mucha oscilación. Mas, en este momento nos estamos en un momento de nuevo relativamente favorable. ¿Por qué? Porque nos tenemos houve a reeleição de Obama, embora na campanha eleitoral não fez nada, não falava nada sobre mudança climática porque considerava para não perder Ohio, Pensilvânia e Michigan, digamos, tá? Mas ele certamente no discurso inaugural da segunda presidência colocou como decisiva novamente a mudança climática, fez uma proposta agora mais recentemente, adiou a aprovação do gasoduto que vem de Canadá, das areias bituminosas do Canadá para Houston, tá? Uma série de medidas interessantes, e a outra coisa que o favorece muito, que não foi algo pensado, porque Obama investiu totalmente em energias renováveis, que é a questão do desenvolvimento tecnológico no gás de xisto. Shale Gas Revolution. O gás de xisto tem incertezas, tá certo? Sem a menor dúvida, é bastante complicado os efeitos negativos feitos em pequena escala, é o que aconteceu muito na Pensilvânia, por exemplo, mas feito numa escala maior por empresas mais grandes, diminuem os efeitos negativos, mas ainda tem incerteza. De todas maneiras, o importante é que por causa disso, Estados Unidos, a economia cresce e as emissões descem absolutamente. Tá? Então, isso muda
muda a arena de força de coalições nos Estados Unidos, o que é muito importante. E na China, nós temos presidente que considera os dois grandes problemas para o Estado chinês e para o Partido Comunista, inclusive fala da desintegração, a corrupção e a poluição. A poluição não é a mudança climática, dióxido de carbono não é poluição convencional, mas existe sinergia entre combater a poluição e decarbonizar a economia chinesa, mas não é uma sinergia total. Então, nós podemos dizer que há condições para que haja uma reaproximação. Em parte já foi discutido, inclusive na reunião em Califórnia, digamos, já faz 2 meses, entre Obama e o presidente da China. Tá? Então, esse é o interessante. No último ano, evolução positiva nos Estados Unidos e na China. Europa, a Europa é positiva, mas a Europa perdeu iniciativa, perdeu capacidade de liderança pela crise do euro. Tá? Então, então, não está em retrocesso, mas não tem a capacidade de liderar que tinha no passado. Tá? E depois nós temos os outros 5 países que são Rússia, a situação é muito negativa, a sociedade é muito cínica e as elites também, exceto em Moscou e São Petersburgo, onde tem uma constituency para decarbonização da economia, mas o resto do país isso não tem. Pelo contrário, existe toda a mitologia de que aumentarão as terras agriculturáveis e a mudança climática favorecerá a Rússia, digamos, tá? Nós temos a Índia, que é uma sociedade esquizofrênica, porque a sociedade dos 8 é a mais vulnerável à mudança climática, classificada como extremadamente vulnerável. Tá? Ou seja, nós temos Índia extremadamente vulnerável, né? Nós temos depois China, Brasil e Japão e Coreia do Sul, vulnerabilidade alta. E nós temos Estados Unidos com vulnerabilidade média e Europa e Rússia com vulnerabilidade baixa. Que é interessante, porque é o contrário a todas as teorias realistas de relações internacionais. Porque se o problema é a vulnerabilidade, na verdade a União Europeia teria que ser o país igual que a Rússia, mais atrasado, porque não está afetado, digamos, corre risco baixíssimo com a mudança climática. Porém, é o país mais avançado, digamos. A Índia, que é o mais ameaçado, tem toda uma esquizofrenia de colocar a culpa fora. O antiimperialismo, o colonialismo climático ocidental, tudo. E eles são os que são super ameaçados e estão vivendo já de um modo. Então, muito interessante como estes processos, como as teorias em termos convencionais, é decir, são assim, podem ser uma ferramenta de conhecimento, mas um grande obstáculo epistemológico também. Bom, Japão está numa situação. Japão já tem uma intensidade de carbono muito baixa, tá? Então é difícil para Japão avançar e agora a situação é ruim, porque Japão estava no período anterior, 2007, 2009, 2013, houve o governo do Partido Democrata que seria reformista, mais a favor da governança global, a favor da decarbonização, mas agora o fracasso desse governo, vários problemas, 4 primeiros ministros, levou de novo a uma linha do Partido Liberal clássico, que é o Partido Conservador, de fato, que é supernacionalista. Está certo? Contrária à governança global e favorável ao crescimento. Então, não é que Japão vai piorar muito, mas Japão está em retrocesso. E Coreia do Sul, que é um país que tem tido um avanço extraordinário nos últimos anos. É muito interessante, toda essa coisa que é ruim do ponto de vista da democracia, que é a promiscuidade entre as grandes corporações coreanas e a elite política e administrativa coreana, o que é muito ruim em termos da qualidade da democracia, funcionou para o desenvolvimento científico-tecnológico de fronteira, e agora novamente na questão da decarbonização. A Coreia do Sul aposta, o mundo vai para o baixo carbono e nós vamos na frente. Tá? E isso é feito, claro, as decisões são decisões mais de cima para baixo, de algum modo, digamos, tá? Então, esse é o quadro, digamos, ou seja, que um ponto. O que eu concluiria aqui dizendo o seguinte, é que o decisivo é o que vai acontecer nestes países e a negociação entre estes países, que em parte são negociações bilaterais, Estados Unidos, China, Estados Unidos, União Europeia, China, em parte trilateral entre esses três, e em parte mais ampla, que já leva para o contexto do G20, digamos. Ou seja, o G20 se relaciona bastante com este tipo de processo. Tá? Então, é aí que podem acontecer
Mas só pode ter liderança Estados Unidos, China e a União Europeia. Isso é uma coisa importante porque aqui se fala muitas vezes de que o Brasil pode ser um líder na decarbonização. E não pode pela posição estrutural. Mesmo que nós tivéssemos um governo super pró-decarbonização, que não temos com certeza, isso seria, digamos, estruturalmente não tem condições de liderar. Como Coreia do Sul não pode liderar. Porque se fosse pela posição atual, poderia liderar. Se fosse pela posição, mas o lugar no mundo, a sua dimensão, sua estrutura não permite. Então, o quarto ponto é Brasil. Tá? Então, Brasil eu coloquei quatro períodos nesse processo, digamos, né? Que são até 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013. Até 2004 predominam claramente forças conservadoras no Brasil. Tá? E a única, vamos dizer, grande revolução que há é a medida provisória do presidente em 1996, histórica, revolucionária, porque as coisas que vieram depois foram possíveis por essa medida provisória de 96, ampliando a área de preservação, digamos, na Amazônia para 80%, e isso ampliado em 2001 com uma medida provisória que colocava ainda mais restrições. O problema foi a implementação. A lógica das forças na época não permitiu, ou seja, esse avanço na lei não se correspondiu em absoluto com a implementação. E até 2004 não temos uma grande defasagem entre lei e lógica, digamos, do desmatamento na Amazônia. A partir de 2005, a situação muda. Porque, vamos dizer, aí, depois de 2 anos de que Marina Silva não tem a menor importância no governo Lula, ela de algum modo colocou a Lula contra a parede e disse, olha, se não, para que eu estou aqui, o negócio, você me apoia pelo desmatamento, ou se não, não dá para continuar. E aí Lula sentiu as coisas e apoiou, certamente, e isso provocou uma queda extraordinária, digamos, que mudou, ou seja, é uma queda de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 de desmatamento para 7.000 kilómetros cuadrados en 2009. Ninguém teria imaginado, todo mundo, e nós passamos de um sentimento meio como da maldição amazônica, da impotência absoluta. As posições do Brasil em Kioto, que na minha opinião foram erradas, porque foram posições, ou seja, em 97 de não ter, ficar prisioneiro do perigo de entrar a florestas no regime global de carbono, e isso ameaçaria a soberania nacional, porque nós não tínhamos controle, porque nós, como país, nos desenvolvimos sempre controle imediatista dos recursos naturais, e então algo que não vamos poder mudar. E mudamos. Isso é extraordinário, né? É uma mudança cultural extraordinária e consolidada, na minha opinião, digamos, mesmo que avanços muito mais profundos possam não existir. Depois, 2005 e 2008, então, nós temos esse ascenso de forças reformistas, mas nós temos também forças conservadoras predominando em outras áreas, tá? Como, basicamente, en energia, indústria, transporte e agricultura. Por quê? Em transporte, pelas coisas clássicas que agora eclodiram, que é o fato de não dar importância ao transporte coletivo, ao planejamento do transporte coletivo, digamos, e demais. Tá? Na questão dos carros, inclusive, a passagem para o flex foi extraordinário para recuperar a credibilidade do etanol, perdida na crise do racionamento de 89. Mas, de qualquer modo, o que se teria que ter passado rapidamente é para uma revolução na tecnologia do carro, digamos, ou seja, que significava produzir carro de etanol puro com um estoque de etanol regulador. O sea, que crea a confiabilidade. O sea, você tem um grande estoque regulador, um sistema de transporte apropriado, digamos, com pipelines, etanol-dutos, tudo isso. Então, você teria todo um carro de etanol com puro, é um carro muito mais eficiente energeticamente que o carro flex. O carro flex é menos eficiente, inclusive, que um carro, é melhor em termos de emissões, mas menos eficiente energeticamente que um carro de gasolina. Não? Então, nós temos isso, nós temos toda a questão da expansão da agricultura, que se faz com grande uso de fertilizantes nitrogenados, muita emissão, o óxido nitroso é o
pior gas estufa, excepto os hexafluorocarbonos, son una unidad de dióxido de nitrógeno que equivale a 250 unidades de dióxido de carbono. Bom, depois nós temos o período 2009-10, que é o pico do ascenso das forças reformistas de decarbonização no Brasil. Tá? Isso se dá, em parte, pela empowering das forças decarbonizantes por causa do controle do desmatamento na Amazônia. Isso dá as forças que dizem, olha, nós podemos ser diferentes, não é que estamos condenados a ser como éramos, digamos, não é um paz dependence absoluto, nós podemos ser diferentes, digamos, tá? E demonstrado. Então, nós temos isso, nós temos, como produto disso, nós temos algo que é incrível, que é as metas brasileiras para a Conferência de Copenhague, em novembro, depois de uma longa batalha entre Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, onde Itamaraty e a Ciência e Tecnologia, que não é por Ciência e Tecnologia geral, sino pelo grupo que estava sempre historicamente no centro da questão climática em ciência e tecnologia, eram forças conservadoras, e o Ministério do Meio Ambiente, muito incisivo, muito ofensivo, derrotou, acho que é uma das poucas derrotas históricas de Itamaraty nas lutas intragovernamentais do governo, em algo muito relevante, digamos, né? Ou seja, então, nós temos as metas, vejam bem, até julho de 2009 estava proibido no Ministério de Relações falar de metas, tá certo? Isso é algo que não se podia falar, digamos, tá certo? E depois aparece essa proposta de redução de emissões comparada com a curva business as usual, tem vários problemas nisso aí e tudo, mas não é só isso. De isso sai uma lei de mudança climática, é internalizado no sistema jurídico doméstico. É o primeiro país fora da OCDE que faz isso, e vários da OCDE ainda não fizeram. Tá certo? Então isso foi uma revolução extraordinária. Infelizmente, foi algo, a legislação brasileira foi além do que a sociedade estava, digamos, por assim dizer. Digamos. Mas foi muito interessante porque o instrumento está aí, é uma lei, digamos, inclusive o Ministério Público pode cobrar a implementação da lei, digamos, tá certo? Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos isso, nós tínhamos todo um ascenso do complexo do petróleo por a questão do pré-sal e sinais muito negativas de desestímulo ao etanol, digamos, tá certo? Então, nós temos o ascenso dessas forças reformistas, mas junto com tudo isso, nós temos o ascenso digamos, ou seja, da expectativa do petróleo, digamos, tá? E não é só isso, junto com isso, no pacote contracíclico de fim de 2008, o estímulo indiscriminado aos carros individuais, independentemente do combustível e da eficiência energética e das emissões. Em todos os outros países houve estímulos para a indústria automobilística, mas foram aproveitados, todos os países racionais, me refiro, tá? Para, com isso, promover decarbonização. Aqui não, promovimos a expansão em grande escala. E o subsídio ao preço da gasolina, digamos, tá? Que além digamos, de ter efeitos negativos sobre a mobilidade urbana, também teve efeitos terrivelmente negativos sobre a Petrobras como empresa, digamos, tá? Então, esse período é um período que é de pico das forças, mas é também ambivalente, né? No sentido de que as outras forças também estão, mas na cena o interessante é o seguinte, é que Lula percebeu no segundo semestre de 2009 que para onde era melhor ir para aumentar sua popularidade, seu prestígio e demais. E foi para o lado da decarbonização. E chegou a algo incrível, que as pessoas não lembram. Logo depois de anunciar-se as metas, que foi em 13 de novembro, em 15 de novembro de 2009, Lula assinou com Sarkozy uma parceria climática que critica simultaneamente Estados Unidos e a China. Brasil é parte dos BRICS, dos BRICS, aliado totalmente. Então, que Itamaraty quedou louco ficou louco com essa e que logicamente isso passou, porque 2 semanas depois, na reunião da cúpula dos BASIC em Beijing, Brasil se submeteu à China, digamos, e ao dia seguinte. Brasil pode ter metas fortes e ambiciosas, mas não quer dizer que China também tenha que ter. China tem as suas, digamos, tá? Então, o período 2011-2013 é um período de contraofensiva conservadora, entre outras coisas porque Lula é um presidente de uma mente aberta
em geral, tem ideias sobre a diminuição da desigualdade social, da pobreza, mas não tem ideias assim muito fixas. É uma pessoa aberta, digamos, tá certo? Entanto, Dilma tem ideias fixas de desenvolvimento econômico. E são ideias antigas. Tá certo? E no qual o meio ambiente é um obstáculo ao desenvolvimento. Então, isso faz a diferença, tá? Que no governo Dilma há uma contraofensiva. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente é o mais fraco de toda a história do Ministério. Ou seja, vamos dizer, na presidência de Lula se chegou ao ministro mais forte de todos, que inclusive colocava Lula contra a parede, como Mink, tá? Mas Marina era uma ministra forte também, não nos primeiros 2 anos. Já agora nós temos uma ministra que é uma boa técnica, não tem nenhum poder político e não tem, é um ministério fraquíssimo, digamos, tá? Então, nós temos toda a questão da mínima implementação da lei climática, ou seja, a lei climática está sendo implementado no setor de Amazônia, isso continua, isso não tem maior problema, mas não nas outras áreas, tá? E continua totalmente o subsídio à indústria automobilística e a reforma do Código Florestal, que precisava a reforma do Código Florestal. Tá? Cuidado com ambientalistas radicais que pensam que minimamente tu quer ter tudo e não perder nada, porque tem que ter um equilíbrio sempre em várias coisas. Mas essa política conservadora, vamos dizer, a política conservadora de Dilma, es decir, ela promovió negociações que eram muito mais perto de uma reforma conservadora do Código Florestal e não de uma reforma inteligente, digamos, de capitalismo orientado para a sustentabilidade do Código Florestal. E, então, por último, o que é interessante é as manifestações de junho, onde a questão da mudança climática não aparece em absoluto, nem sequer não aparece a questão ambiental, mas aparece a questão do transporte e da mobilidade urbana, tá? Que tem, vamos dizer, uma forte, é o problema mais grave do Brasil hoje, é as emissões que crescem em transporte, particularmente em transporte de carga, mas também em transporte de passageiros. E aí todo o questionamento sobre a favor do transporte coletivo e demais, que pode reorientar no futuro. É decir, neste momento predominam forças conservadoras, nesta presidência predominam forças conservadoras, mas no futuro isso pode mudar. Ou seja, o cenário é aberto, o cenário é incerto e vai depender do que acontece no mundo também. Se há avanços na China, Estados Unidos e a União Europeia, as forças reformistas no Brasil terão mais forças, digamos, ou seja, dentro do quem seja o governo no Brasil. Então, de algum modo, Brasil caminha em marcha lenta para a decarbonização. A diminuição de sua cota nas emissões globais de gases de estufa foi extraordinária, não há país equivalente, mas isso era muito fácil. Tá certo? Muito fácil. Mas o que vem agora são as coisas muito mais difíceis. Aumento da eficiência energética na indústria, toda uma rede inteligente de que combina energia eólica, solar, hidroelétrica e demais, mobilidade urbana com forte transporte coletivo, ferrovias, intermodalidade, enfim, tudo isso. Muito obrigado. Bom, antes de me retirar, eu quero dizer que também o presidente do Aldo vai ter que sair junto comigo. Nós temos que fazer uma conspiração. Mas eu queria agradecer aqui o que foi dito aqui pelo Viola. Que, como eu lhe disse, ele tem um domínio enorme dessa matéria. E só queria deixar um registro. A maior dificuldade que eu tive quando presidente nessa matéria foi com a burocracia brasileira. Na verdade, nós criamos um conselho sobre mudança climática, coisa que era... E eu presidia o conselho, muito antes de ser moda. Porém, entre o que foi aprovado, a lei, por exemplo, no caso da Amazônia, e a prática, você tinha forças interpostas muito poderosas. A ideologia nacional brasileira, desenvolvimentista, que é latente, ela se opõe, porque ela ainda vê as questões climáticas como um obstáculo ao crescimento. Embora isso não seja expresso, é o substrato. E, especialmente no Itamaraty, essa ideia, foi mencionada a questão das metas, já não era mais do meu tempo, mas as metas foram postas por causa de Copenhague. E foi momentâneo, foi um golpe de publicidade. O José Serra esteve presente, ele pode
dizer a você como é que se deu o processo de decisório, que de repente se mudou completamente a linha, porque se viu que o ambiente ali era favorável a uma preocupação maior com a questão ambiental. Mas o que não quer dizer que isso tenha sido introjetado pelas forças da burocracia. E por mais que o presidente da República tenha poder, você mostrou aqui que eu tive, Lula também, isso é insuficiente, porque o dia a dia não é dado pela opinião do presidente, é dado pela burocracia e pela sociedade. Ora, como a sociedade não está mobilizada para a questão, e a burocracia sim está, é muito difícil. E quando isso é transformado em alguma coisa que atenta eventualmente contra a soberania nacional, é quase um crime de lesa majestade, de lesa pátria. Você propor alguma coisa que, no limite, é um obstáculo ao crescimento da economia. E isso, como nós passamos novamente a viver um momento de angústia pelo crescimento, sobretudo por causa da pós-crise, e com a vigência dessa ideologia foi reforçada, então transformou o tema em algo muito mais complexo. Mas eu gostei muito de ouvir e só, mais uma vez, peço desculpa, peço ao Sérgio que vem aqui com mais energia do que eu, controlar o tempo, porque eu não tive energia nenhuma. Eu sou a energia livre para baixar o CO2. Muito obrigado a todos.